Notícias positivas chegam do CT Parque Gigante nesta quarta-feira, às vésperas do compromisso do Internacional, que fecha este primeiro semestre contra o Galo Mineiro, na quinta pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogadores estão adiantando o seu processo de recuperação em relação ao que havia sido previsto anteriormente, além de Rafael Borré, que deve ser a grande novidade no time titular após uma lesão muscular de grau 2. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a recuperação de jogadores importantes do elenco do Internacional que estavam no departamento médico e que começam a aparecer no CT Parque Gigante, trazer notícias importantes de antecipação de retornos. E a gente pode estar falando aqui de 3 jogadores importantes que estão passando por esse processo. Um deles, eu já falei no Diário do Inter KTO de ontem, que é o Rafael Borré. Ele teve uma lesão muscular de grau 2 no abdômen durante a partida contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. É uma lesão que todo mundo previa que tirasse o Rafael Borré do jogo contra o Galo e ele só pudesse voltar depois da Copa do Mundo de Clubes. Fez com que o Borré, inclusive, fosse cortado da seleção colombiana. Mas ontem, no treinamento no CT Parque Gigante, o Borré apareceu. E aí existem algumas explicações em relação a isso. É uma lesão muscular grau 2 que o Borré teve? Foi oriunda de uma pancada, inclusive, uma pancada no quadril que machucou a região do abdômen e trouxe essa lesão muscular. Uma lesão muscular grau 2, ela é mais chatinha de ser tratada, mas ela normalmente acontece na coxa, ela acontece na panturrilha, mas na perna. E aí dificulta o jogador a correr, a chutar, a fazer os movimentos necessários para jogar. Uma lesão muscular no abdômen, ela não impacta tanto na movimentação dos jogadores, então ela não precisa de uma cura e de uma adaptação muscular tão forte quanto uma lesão muscular na perna. E isso conta para que o Borré possa estar antecipadamente retornando. Mas de qualquer maneira, é um retorno muito antecipado. Também graças ao trabalho feito pelo departamento médico, mas pelo trabalho feito pelo Rafael Borré, que é um jogador muito aplicado nesse tipo de recuperação e que consegue ter uma regeneração muito rápida e já mostrou isso em outros momentos no Internacional. Agora, os 2 casos que eu vou trazer também são de antecipações e de jogadores que conseguiram ter uma recuperação, de certa forma, acelerada. Um deles ainda não teve, mas deverá ter e teve um sinal muito importante nesta quarta-feira, eu vou explicar aqui. Primeiro eu quero falar do Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, no dia 25 de maio, a gente está falando aqui de 10 dias, um pouco mais de 10 dias, 15 dias atrás, ele teve uma entorse, ele teve divulgado uma entorse no tornozelo direito, com ruptura parcial dos ligamentos, tá? Ele teve essa lesão lá em Florianópolis, tá? Foi no dia 22 de maio, na verdade, lá em Florianópolis, contra a equipe do Maracanã. Jogo no Orlando Scarpelli, ele saiu até de muleta, bastante prejudicado ali o Vitor Gabriel. E o Vitor Gabriel já está treinando com os demais jogadores. Esse tipo de lesão, normalmente 1 mês demora para se recuperar. Ele teve uma ruptura parcial nos ligamentos do tornozelo. Em menos de 20 dias, o Vitor Gabriel já está apto, já está treinando normalmente no CT Parque Gigante e pode ser uma opção para enfrentar a equipe do Galo pelo Campeonato Brasileiro. Esse tipo de lesão, basta a recuperação clínica do jogador, tá? No sentido de, ele parou de sentir dor, ele tá sentindo tornozelo firme, cara, ele já pode ir pro jogo. Não é uma lesão muscular que tem o risco de agravar. Não, o que atrapalha o jogador é o sintoma do jogador. A dor, a falta de segurança no tornozelo. Ele estar treinando já indica que ele está apto a jogar. E poderá jogar já de maneira antecipada, retornando de maneira antecipada. Se volta para o banco de reservas. Mas é um jogador que teve essa recuperação acelerada, o Vitor Gabriel, e que com certeza estará à disposição para o retorno da Copa do Mundo de Clubes, claro, se não for negociado, alguma coisa nesse sentido. Mas a grande notícia desta quarta-feira envolve Alexandro Bernabei. O Bernabei teve uma lesão muscular de grau 3 na coxa, tá? Essa lesão muscular aconteceu na partida contra a equipe do Bahia. E a previsão era de até 3 meses, 2 meses e meio de recuperação para o Alexandro Bernabei. Mas o próprio Bernabei, a gente já tinha trazido isso aqui, diz nos bastidores que não. Ele vai estar recuperado no final de julho, quando entra em cara, por exemplo, o Fluminense pela Copa do Brasil. E hoje ele deu um indício disso. O Bernabei já estava correndo no gramado do CT Parque Gigante.
o que indica que ele está tendo uma recuperação acelerada, como ele mesmo relatou para pessoas próximas, e entra em um cronograma para estar à disposição nas oitavas de final da Copa do Brasil. É um grande reforço para o Internacional, que até cogitou contratar outro lateral esquerdo pela perda do Bernabei e a necessidade de, nesses jogos decisivos, ter alguém confiável para o setor. O Bernabei avançando a sua recuperação, o Inter não precisa se preocupar com isso. E terá o seu lateral esquerdo titular nesta fase quente da temporada e principalmente nesses 4 jogos que são fundamentais, 2 contra o Fluminense e 2 contra a equipe do Flamengo. O Bernabei acelera o seu processo de recuperação. Também é um jogador muito elogiado pela sua condição física e condição de recuperação e pode estar à disposição do técnico Roger Machado, sim, para estes confrontos decisivos se continuar acelerando seu processo de recuperação desta maneira. Notícias positivas vindas do departamento médico do Internacional. Tem a situação também do Rocher, que eu vou explicar aqui. Hoje, o Lucas Dias trouxe uma informação de que o Rocher passou por um procedimento cirúrgico nesta manhã em Porto Alegre. O Lucas Dias tinha provas de que o Rocher esteve, de fato, na ala cirúrgica de um hospital aqui de Porto Alegre. Ele conversou com a direção do Internacional, que não falou nada. Disse que não tinha cirurgia nenhuma, que não havia nada, nenhum procedimento relacionado ao Sérgio Rocher. Depois, o Inter, com a divulgação da informação do procedimento, veio a público explicar. O Rocher sim passou por um pequeno procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira, que é a retirada de um pino. Ele colocou um pino no dedo da mão, que ele fraturou lá na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e ele teve que fazer um procedimento cirúrgico para retirar esse pino nesta quarta-feira. O que, de acordo com o Inter, estava no processo de recuperação do jogador, que não alterou seu prognóstico em relação ao retorno. Rocher, portanto, estará apto, ou deverá estar apto, na partida de volta do Internacional no dia 14 de julho e vai acelerar também o seu processo de recuperação durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Esta é a explicação relacionada a Sérgio Rocher, que agora a história está completa. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!